Oi, gente, boa noite. Nessa noite eu quero contar uma experiência, né, que eu tive com Deus em meados de 2011, faz um tempinho aí, e foi dali que eu tive certeza que Jesus, ele é vibração. Assim como diz, né, a física quântica, eu tenho estudado a física quântica, tenho também estudado a lei da atração. Diz que Jesus é uma vibração, que tudo é vibração, né? E aí eu tive certeza, porque eu tive essa experiência em 2011, eu não conhecia a lei da atração, eu não conhecia a física quântica, eu tô passando a conhecer agora, e aí eu vou contar um pouquinho do meu relato para vocês, como tudo aconteceu. Lá em meados de 2011, teve uma época que eu fiquei assim bem mal, né? Eu morava sozinha, eu perdi meus pais. Deixa eu me arrumar aqui na cadeira, gente, que eu tô assim muito desfocada. Pronto. Eu perdi meus pais muito cedo, né? Perdi a minha mãe quando eu tinha 11 anos. E aí, anos depois, eu perdi o meu pai. Só que nessa época eu ainda não tinha perdido meu pai, tinha perdido somente a minha mãe. Mas aí eu tava morando sozinha, né? Eu me cuidava sozinha, morava sozinha e tinha um namorado, né? Naquela época. E o que aconteceu? Depois que eu perdi minha mãe, eu tive muita depressão, né? Sempre tive muita depressão, nunca tive coragem de me abrir com ninguém. Algumas vezes já tive vontade de fazer besteira, já pensei em tirar minha vida. Não foi apenas uma vez, foi mais de uma, mas graças a Deus estou aqui, não segui em frente, né, com essa ideia. E eu tive mais um episódio de depressão muito grande nessa época, né? Aconteceu de eu ficar desempregada, esse meu namorado também, né? Que na época a gente pensava até em casar, tudo, ficar noivo. E acabou me batendo assim muita tristeza, porque eu morava sozinha, eu tinha que pagar o meu aluguel, eu tinha que comprar as minhas coisas, essa era a única fonte de renda que eu tinha. E eu ainda não tinha a minha mãe, né? Minha mãe faleceu muito cedo, quando eu tinha 11 anos. Nessa época eu deveria estar com uns 22 anos, uns 22 anos mais ou menos. E então acabei ficando desempregada e essa era a única fonte de renda que eu tinha, né? Morava próximo da minha avó, dos meus tios, mas é aquilo, né, gente? Cada um com a sua vida, cada um com a sua correria. E a gente sabe que a gente pode contar com as pessoas até certo ponto, né? Não é assim tudo. Eu também não tinha coragem de me abrir, de chegar e de falar o que estava acontecendo, né? Então eu tava passando por um momento muito difícil assim, depressão, e eu tava até indo numa determinada igreja nessa época. E eu falei pra Deus que eu queria me matar, falei pra Deus que eu não queria mais viver, porque eu não aguentava mais aquela vida. Eu tinha saudade da minha mãe, eu tinha saudade da minha família, né, do meu pai, da minha irmã. Eu me sentia sozinha, eu não tinha com quem contar. E eu falei pra Deus que sim, que eu queria morrer, que ele tirasse a minha vida. Aí quando foi num certo dia, eu senti muita vontade de ir numa igrejinha que fica assim do lado da casa da minha avó. Eu me lembro como se fosse hoje. Deixa eu só desligar aqui, gente. Pronto, desliguei. E aí eu fui nessa igrejinha, do lado da casa da minha avó. E quando eu cheguei lá nesse dia, um pastor, né, um irmão, ele só chegou e falou assim pra gente que tava tudo lá na igreja, né? Veio a palavra e ele falou, Jesus mandou a palavra. Jesus falou assim, tá falando pra alguém aqui, que hoje ele vai te visitar na sua casa. A palavra é essa, Jesus falou que se agradou de você e que hoje vai te visitar na sua casa. Eu falei, não é pra mim, porque eu não acredito que seja pra mim, né? Que Jesus vai me visitar, né? E aí
eu fui embora, né, peguei aquela palavra, assim, no meu coração, mas pra mim não era pra mim, não ia acontecer nada e fui pra minha casa. Assim que eu cheguei em casa, que eu fui tentar dormir, eu sentia, aquela casa, eu estava sentindo ela, assim, muita tristeza naquela casa, muito chateada. Eu até evitava ficar em casa, eu ia pra igreja, eu ia fazer alguma coisa pra me distrair, né. E aí quando eu fui dormir, eu cheguei em casa, né, tomei um banho, fui dormir e eu senti aquela sensação como se viesse alguma coisa, alguém, alguma sombra, assim, tentando me pegar. Era uma sensação de medo, assim, muito grande, né. E aí eu falei: "Pronto, agora deu, né, o que que eu vou fazer, né?". Uma sensação de medo terrível. E aí eu lembro como se fosse ontem, que aí eu deitei e eu fechei o olho, não tinha dado tempo de eu dormir, não tinha dado tempo de eu fazer nada. E aí eu não conseguia ver o que estava na minha frente, mas eu sei que eu sentia uma força muito grande, é algo, assim, inexplicável. É algo que se eu quiser explicar, eu não tenho como explicar. É uma força, uma vibração muito grande, assim, é como se fosse um campo vibracional muito grande, uma força muito grande que não tem como explicar. Eu nunca senti algo tão forte, algo tão poderoso na minha vida. E eu sei que aquela força, eu senti ela eu acho que no espiritual, né, porque eu estava deitada, eu senti aquilo me colocar de pé, me impulsionou de pé. Eu senti que jogou o meu corpo de pé. E aí eu me senti flutuar junto com aquela força, né. E depois eu senti que me colocou deitada e soprou 3 vezes no meu nariz, né. Soprou uma, 2 e 3 vezes no meu nariz. E aí depois de um tempo eu despertei, mas, assim, eu não estava dormindo, eu tenho certeza, porque eu tinha acabado de fechar os olhos. E eu fiquei no dia seguinte, eu fiquei assim, o meu coração disparava muito quando eu pensava nisso. Foi uma experiência, assim, maravilhosa, mas eu ficava com medo de contar para as pessoas. Eu só contei para o meu namorado na época e não sei se ele acreditou ou não. E eu fiquei com muita dor no braço, no corpo, porque parece que aquela força me puxou para cima, me colocou de pé. E eu fiquei com muita dor no braço. Eu lembro que eu fiquei com muita dor no braço direito, aqui no braço. Mas, depois daquele dia eu continuei passando por dificuldades, continuei tendo muitas dificuldades, mas eu nunca mais, pensei em tirar minha vida. E assim, por mais que eu possa estar triste algum dia, por mais que eu tenha tido depressão, eu nunca mais pensei em tirar minha vida e nem acabar com a minha vida, como eu pensava naquela época em acabar com a minha vida, de tanta tristeza e desespero, depressão, e eu me sentia muito sozinha. Então, esse é o meu relato. Eu acredito muito em Jesus e em Deus também. E sim, nesse caso, né, nessa experiência que eu tive, ele se manifestou para mim como uma força muito grande e como uma força vibracional, como a vibração realmente, como a física quântica e também a lei da atração descreve. Muito obrigado para vocês que ouviram meu relato. E se você gostou, se inscreve no meu canal. Vou trazer mais assuntos sobre a lei da atração, que é algo que eu gosto muito, algo que eu tenho estudado. E se você teve uma experiência com Jesus, com Deus do tipo, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Beijo e tchau.